Bom, pessoal, bom dia. Antes de mais nada, só para a gente dar uma aquecida e entender um pouquinho o cenário, quem aqui já mexe com blockchain e entende sobre esse assunto? Um pouquinho que seja. Bastante gente. Bastante gente. Pelo menos perto dos outros eventos que a gente fez, o nível, as pessoas que começam a ter mais contato com blockchain vem aumentando, né? Há um tempo atrás, e não são muitos meses, não é nem questão de ano, a gente perguntava quem já mexe com blockchain, ou já viu ou conhece sobre o assunto, todas as mãos baixas, assim, era bem diferente o cenário. E a gente vem, esse trabalho de educação que a gente vem fazendo junto ao mercado, eu acho que começam a aparecer novas startups, o mercado começa a se aquecer nesse assunto, a coisa vem ganhando um pouquinho mais de escala. Para a gente é muito bom, quanto mais pessoas souberem sobre o assunto, melhor. Bom, o tema de hoje, dessa apresentação, é ICOs. Algum de vocês ainda não escutou falar de ICO? Levanta a mão quem não escutou. Pouquíssimos. A gente já começa a inverter a brincadeira, né? Porque o ICO eu diria que é quase que um evento. É uma coisa tão nova, tá? Que ela vem pegando o mercado com muita força há mais ou menos 6 meses. E o ICO ele é uma forma diferente de efetuar uma captação para startups, e para fazer essa captação, você faz uso de blockchain. Então, eu vou primeiro, para começar a dar uma aquecida, eu vou passar rapidamente sobre o que é um blockchain, só para colocar todo mundo na mesma página, como que você poderia fazer isso via blockchain, e na sequência, a gente entra bem profundamente na parte dos ICOs. Então, a agenda da apresentação, a gente vai trabalhar com o que é um blockchain, o que é um ICO, falar como funciona esse ciclo de captação e, na sequência, colocar algumas métricas, né? Apresentar como a galera tem feito os ICOs e quanto eles têm captado, e alguns casos aí de sucesso e talvez não tanto sucesso. Bom, para dar uma introdução sobre o que é um blockchain, bem rapidamente, a gente pode dizer que um blockchain é um livro de registros público, onde ficam registradas todas as transações efetuadas com uma criptomoeda. Ah, mas qual criptomoeda? Depende do blockchain que você usa, tá? Então, um blockchain, para ser um blockchain, a gente tem que partir de alguns princípios, tá? Primeiro, ele é um livro-razão, público, transparente, ele precisa ser inviolável. Existem algumas iniciativas para ter blockchains editáveis. Isso é super discutível, tá? A gente pode até colocar na pauta no final da conversa. Ele tem que ser descentralizado. Uma grande característica do blockchain é que ele é descentralizado. Você não tem um governo, você não tem uma entidade, você não tem uma instituição por trás tomando conta ou determinando as regras. Ele é distribuído, o que significa que ele é espalhado por todo o globo. E para esse blockchain funcionar, ele tem que ser espalhado por todo o globo e diversos pontos espalhados pelo globo, tem uma cópia exata e fiel de todo o histórico desse blockchain desde o dia zero, desde que ele foi lançado. Então, esse blockchain é uma infraestrutura que depende de consenso, e as regras de consenso podem variar de acordo com o blockchain que você utiliza, e a parte mais legal é que ela não pode ser parada, você não consegue estopar esse blockchain, a não ser uma pane, tá, que tenha acontecido no core dele, e ela não pode ser, principalmente, censurada. Tá? A gente vê casos de censura contra o WhatsApp, essas coisas. Se você tivesse messengers rodando diretamente em blockchain, eles não poderiam ser parados. Você não conseguiria parar. Bom, dada a introdução do que é um blockchain, está claro para todo mundo? Tranquilo? Da centralização à descentralização. Então, a gente tinha, até pouco tempo atrás, ambientes altamente centralizados, e aqui eu cito como exemplo, por exemplo, a emissão do dólar. Tá? Somente os Estados Unidos fazem a emissão de dólares. Quando você tem ambientes descentralizados, você tem pontos espalhados pelo planeta que se comunicam entre si, sem necessariamente um ponto que origina essa comunicação. Tá? A comunicação, no caso de blockchains, ela pode acontecer peer-to-peer, de qualquer ponto para qualquer ponto no planeta. E isso acontece também com a emissão de criptomoedas. Você não tem uma entidade central fazendo uma emissão de uma criptomoeda. Você pode, ao mesmo tempo, ter vários pontos no planeta fazendo esse papel.
Então, o blockchain, quando ele foi criado para fazer uma única coisa. Tá? Na verdade, ele não foi criado para ser um blockchain, ele foi criado para ser o Bitcoin. Depois de um tempo, especialistas em infraestrutura começaram a olhar para aquela estrutura que comportava o Bitcoin e falaram assim, caramba, dá para fazer mais coisas além do que a criptomoeda. Tá? A criptomoeda ela é super interessante, mas parece muito pouco perto das possibilidades que essa nova infraestrutura abre. Então, o pessoal começa a olhar para essa infraestrutura para fazer outras coisas. Registros de informações, alguns outros tipos de transferência de ativos que não necessariamente fossem aquela própria criptomoeda, tokenização e várias outras coisas. Tá? Isso proporcionou para a gente novos modelos de negócio, inclusão financeira e redução de custos em inúmeros aspectos, contratos inteligentes e desburocratização. Contratos inteligentes no sentido de você colocar um programa que, quando todos os critérios forem atendidos, ele executa automaticamente sem interferência humana. Tá? E governança autônoma e transparente para votações e outras coisas. Como usos potenciais, eu costumo elencar alguns deles. Tá? Objetos físicos, de diamantes a pinturas, até árvores, você poderia fazer o tracking utilizando blockchain. Cadeias de fornecedores e acompanhamento de fluxos comerciais com dados de transporte, eles estão intimamente ligados. Os bancos, eles olham para o blockchain privado para consolidar informações de uma maneira mais rápida e mais consistente. E ele olha para o blockchain público para remessa. A gente sabe que remessa internacional, ela tem um alto custo e um tempo muito alto para execução. Quando você utiliza blockchain para fazer esse tipo de coisa, o tempo reduz drasticamente com um custo. Tá? Registros públicos, é aqui que o Original My atua, na área de registros de autenticidade. Coleta de intangíveis, também ainda tem uma determinação de lei que determina que patente tem que ser feita no INPI, marcas têm que ser feitas no INPI, mas a gente acredita mesmo que o futuro, o blockchain vai ajudar essas instituições a, ao invés de entregar uma marca com 3, 4 anos, ela possa fazer isso com muito menos tempo, ou mesmo uma patente. E no mercado financeiro, você começa a ter a emissão de novos tipos de dinheiro, você começa a ver a tokenização de ações de empresas, empréstimos, novos modelos de crowdfunding e métodos de investimento. O cara que deu a grande largada nessa história do blockchain para outras coisas que não somente o fim de transferência monetária, de transferência de criptomoedas, foi o Ethereum. Tá? Então, em 2013, o Vitalik escreveu um paper falando assim, olha, eu acho que dá para fazer mais coisas com blockchain. Então, ele estruturou num paper o formato que viria a ser esse blockchain. Esse blockchain poderia fazer tokenização de ativos, ao invés de você ter a gente chama de sidechains, tá? Que são redes à parte, onde você executa transações muito rapidamente e depois só consolida num blockchain público. Ele falou assim, ao invés de você criar um ambiente com várias redes, satélites, ao blockchain principal, por que não colocar tudo isso dentro de um só blockchain? Que possa comportar, e que esse blockchain ele tem inteligência suficiente para trabalhar como se fosse um computador global. Tá? E com isso surge o Ethereum. Foi o primeiro grande crowd sale que existiu. A gente pode dizer que foi o primeiro ICO que deu certo, efetivamente, e a gente vai ver já alguns números relativos ao ICO do Ethereum. Tá? Bom, os ICOs, os Initial Coin Offering. Então, a gente entra aqui justamente no ICO, onde eles fazem uma brincadeira com a palavra IPO. E é para provocar o mercado mesmo. Tá? O pessoal das criptos, quando você fala em blockchain, em criptomoedas, eles procuram dar uma alfinetada no mercado tradicional de várias maneiras. Então, com toda certeza, o termo ICO ele surge para dar uma alfinetada no mercado tradicional, que é altamente regulado. Bom, o que você faz basicamente em um ICO? Você faz emissão de tokens. O que são esses tokens? Eles podem ser equivalentes à participação na empresa, ou eles podem ser somente cupons, uma espécie de ticket, como se fossem chaves de API, para utilizar a sua plataforma. A gente começa a perceber que o token emitido em um ICO, ele pode ou não representar um valor mobiliário.
e que basicamente existem 3 tipos de token. Existe o token equity, que é aquele que é um valor mobiliário puro, ele representa a parte da sua empresa, ele te dá algum direito político sobre a sua empresa. Você tem o token utility, que ele é meramente serviço. O termo utility talvez nem seja correto utilizar, ele poderia ser um serviço. Tá? Você fez uma venda de chaves de API que vão rodar a sua plataforma. Desde que você seja honesto e essa chave de API rode realmente sua plataforma, ela passa a ser parte, é um subproduto que você apresenta para o mercado. Tá? Ou misto. Como o token ele pode ter várias nuances, ele pode representar um valor mobiliário, como ele pode também rodar a sua plataforma. Tá? Só que a gente começa a perceber que quando ele tem alguma, mesmo sendo misto, se ele possui alguma característica de equity, ele passa a ser regulado. E aí a gente tem diversas normas que, sendo seguidas, não há nenhum problema em você emitir um token do tipo equity para a sua empresa. Tá? Você pode vir a facilitar muito o relacionamento com seus investidores, utilizando esse modelo. Bom, como que eles funcionam? Né? Eles podem funcionar como acesso à plataforma ou representar um papel. Por exemplo, tem alguma startup aqui que já fez um mútuo, um título de dívida conversível com algum investidor? Ninguém? Tem uma oportunidade, hein? Tá. Bom, eles podem eliminar... Uma coisa que a gente sempre pensa, quando a gente fala de tokenização, é eliminar o papel. Quando você faz um título de dívida conversível, por exemplo, você tem um contrato impresso com o seu investidor, assinado muitas vezes a tinta, tá? E a caneta, e você pode começar, utilizando pelo meio eletrônico, pelo meio digital, eliminar o papel desde a contratação até realmente entregar para o seu sócio, para o seu investidor, algo palpável, virtual, mas palpável, que representa essa parte da sua empresa, esse token. Uma coisa legal dos tokens é que eles podem, se eles forem utility, puramente utility, forem um subproduto da sua empresa, você pode listá-lo ele no mercado secundário de venda. Por quê? Vou dar um exemplo, eu costumo dar esse exemplo, ele é bem lúdico. Tá? Imagina uma festa junina. Quando você vai na festa junina, normalmente você passa no caixa e compra as fichinhas da festa junina. Tá? E você só vai utilizar aquela ficha da festa junina nas barraquinhas da festa. Quando você faz isso, significa que aquela ficha só vai ser utilizada naquelas barracas. Ou se outras barracas abrirem e aceitarem a ficha, ela passa a ter algum tipo de valor. Tá? Então, o token, para ele ser puramente utility, ele tem que ser uma ficha que é aceita na sua plataforma ou na sua barraquinha de festa junina. Tá? E nesse momento, você pode... É como, por exemplo, um supermercado que compra no atacado e vende no varejo. É como você fazer uma Black Friday de tokens a um preço ultra descontado, onde você não dá direito nenhum para o seu investidor, que não é um investidor, na verdade, né? Ele está comprando um ticket ultra descontado para rodar a sua plataforma. Quando você tem um token equity, você passa a seguir o que está na regulação, esse mercado secundário não é que ele deixa de existir, ele pode existir, mas existem determinados critérios para que ele possa existir. Tá? E aí a gente tem 2 convidados, um deles é o Fred, ele vai poder contar para a gente como que isso poderia acontecer utilizando um token equity. E formação de rede. Uma coisa muito legal dos ICOs é que, na largada, você já começa a sua empresa, a sua startup, seu projeto com milhares de clientes. Esse ponto, às vezes, ele é muito importante para o sucesso. Uma startup, normalmente, ela passa pelo problema do ovo ou da galinha. E quem tem startup aqui sabe o que é colocar um produto no mercado, não ter cliente, e não saber se você coloca ou não o produto, porque você precisa de clientes para fazer o negócio tracionar, é um problemaço para as startups. E quando você faz um ICO, você traz a possibilidade de já trazer clientes para a sua plataforma antes mesmo do seu produto estar pronto. São pessoas que vão te acompanhar durante muito tempo e assim que você colocar a plataforma no ar, provavelmente já vai trazer aquela massa crítica de usuários ativos para a sua plataforma, que é muito difícil de uma startup conseguir logo de cara. Bom, o ICO do Ethereum. Esse ICO ele foi muito bacana. Ele rodou em 2014, justamente para fundear a Fundação Ethereum para que o protocolo fosse terminado. Então, eles fizeram um grande crowd sale de tokens do próprio Ethereum, esse token chama Ether, e o funding total deles foi de $18 milhões.
Sendo que, no momento que eles fizeram a captação, eles captaram 36 milhões de dólares. Só que o Bitcoin deu uma flutuada, eles captaram tudo em Bitcoin. E o Bitcoin, como a gente sabe, ele tem um preço altamente volátil. Numa dessas flutuações, perdeu metade do valor. Eles fizeram a captação equivalente a 36 milhões de dólares, na hora de realizar essa captação, eles tinham 18 na mão. Tá? É um dos grandes riscos que existem em fazer captação com criptomoedas. Você fica suscetível a essas nuances de mercado. Uma coisa interessante, eles captaram 31 mil e poucos bitcoins, 31.500 bitcoins, emitiram um total de 60 milhões de tokens, e esses tokens já tiveram uma valorização na casa de 86.000%. Imagina que quando eles lançaram o token, eles venderam o token no mercado ao valor de aproximadamente 30 centavos de dólar. E hoje ele está na casa de 270, 260 dólares. Eu fiz esse cálculo com o valor de ontem. Esse token do Ether, ele chegou a bater 400 dólares. Tá? Então, esse valor desse ROI aqui, ele aumentou muito em determinado momento. E eu trouxe uma informação interessante. O primeiro ICO que aconteceu, na realidade, foi da Mastercoin, aconteceu em julho de 2013 e eles levantaram o equivalente a 7 milhões de dólares. Olha que coisa interessante. Tem uma lista aqui dos ICOs de maior expressão e um ICO que é um caso extremamente atípico. Tá? Então, vamos lá. A Filecoin, eles fecharam o ICO deles oficialmente no site em 205 milhões de dólares, mas eles receberam mais um aporte num pré-ICO que eles fizeram, que chegou aí na casa dos 250 milhões. Isso não está no site, tá? Isso foi feito numa negociação à parte. Aconteceu agora, e eles são uma cloud descentralizada para storage, para armazenamento de arquivos. Pensa num Dropbox, um Google Drive descentralizado. Aí você tem a Tezos. Eles levantaram 232 milhões de dólares. Tá? Isso aconteceu em 42 horas. A gente achou, que recorde! 42 horas os caras levantaram toda essa grana. A iOS levantaram 185, está aberto ainda. Eles fizeram em vários batches a captação, então a captação está em aberto. Eles já captaram 185 e continuam com a captação aberta. A Bancor, que é um prediction market, levantaram 153 milhões. A DAO, eu tenho que citar a DAO porque ela foi um caso de sucesso e não sucesso. Tá? Essa DAO, a gente costuma chamar as DAOs de Decentralized Autonomous Organizations. São organizações, são empresas de centro vazio. Basicamente, tentaram colocar no blockchain um fundo de investimentos que não houvesse uma empresa por trás administrando, um fundo autônomo, que rodasse somente através de smart contracts. Tá? Quando eles puseram isso no ar, descobriram um bug. E lembra lá atrás que eu falei que um blockchain, uma das características é que ele é imutável? O fato do blockchain ser imutável é que é muito difícil você atualizar o protocolo, ou atualizar uma aplicação depois que ela foi para o ar. Ainda mais uma aplicação que levantou na casa de 150 milhões de dólares. É muito complicado, é muito complexo esse assunto. Então, o pessoal encontrou uma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade foi explorada, o pessoal conseguiu tirar esse dinheiro de dentro desse fundo autônomo, e aí começou uma corrida de gato e rato entre grupos white hat, grupos black hat, um tentando roubar o dinheiro, outro tentando salvar o dinheiro. Aí a rede, houve um split na rede, e o ano passado foi simplesmente o caos no mercado de criptomoedas e de blockchains por conta dessa organização que foi colocada no ar em um momento ainda de pouca maturidade do sistema. Tá? Pode ser que futuramente venham a haver outras DAOs, mas ela foi colocada ainda no momento em que a rede não é madura o suficiente. Não haviam ferramentas suficientes de auditoria para entender quais vulnerabilidades poderiam haver no protocolo. Mas é um caso super interessante, porque ele realmente aconteceu. Ele levantou o equivalente a 152 milhões de dólares em um fundo de controle da rede, absolutamente da rede. Não tinha uma empresa por trás em um botão de pânico falando, saca todo esse dinheiro, não existia isso. E o Brave Browser? Esse cara, ele foi desenvolvido pelo inventor do Java, foi o cara que desenvolveu o Mozilla.
Ele desenvolveu um browser novo que ele bloqueia os advertisements, ele bloqueia a propaganda, mas ele faz uma coisa interessante, ele paga para o usuário assistir a propaganda. Ele acha assim, caramba, se você vai assistir a propaganda, eu acho justo você receber por isso. Então, ele criou esse browser bacana e o cara levantou 35 milhões de dólares em 30 segundos. Do momento da abertura, 30 segundos, 35 milhões de dólares. Eu acho super emblemático isso ter acontecido. O cara já tinha track record, é uma pessoa super conceituada. Na hora que ele colocou esse projeto no ar, imediatamente fechou o projeto, a captação. Uma captação muito alta. Isso tudo lá fora. Tudo lá fora. Então, tem uma grande discussão, porque tem alguns deles fica meio misturado se ele é equity ou se ele é utility. A SEC vai ter um trabalho gigante para definir o que são esses primeiros ICOs. Tá? A gente já passa para tirar essas dúvidas mais na sequência. Bom, total captado em 2017. Até o momento, esses são os top 10, e a gente tem um número ali em cima muito importante, de mais de 3 bilhões 254 milhões de dólares, captados utilizando ICOs. O total por categoria, a gente vê que a maior parte dos ICOs tem acontecido para startups que vêm mexer com infraestrutura, principalmente infraestrutura de blockchain. Depois o cara vem para a parte de trading e investimentos. E área financeira, se você seguir na sequência, trading, finance, aí você entra em data storage. A data storage, principalmente, que movimentou foi Storage, Filecoin. Esses dois caras movimentaram muito o mercado de ICOs. Mas infraestrutura lidera. Tudo relacionado à infraestrutura. São novos blockchains resolvendo problemas de infraestrutura e burocracia. O histórico acumulado desde 2016, quando essa história começou com os ICOs a tracionar um pouco, até o momento, você vê que a gente está caminhando para os 3 bilhões de dólares, e eu acredito que até início de 2018 isso possa vir a acontecer. E um número muito interessante, quando você começa a comparar as captações tradicionais efetuadas com VCs e as captações que aconteceram através de ICOs no segundo quarto de 2017. Tem um fenômeno acontecendo em que os VCs eles precisam começar a se posicionar, inclusive, porque Venture Capital, tá? São os fundos tradicionais de investimentos. Esses caras, eles começam a se movimentar agora para entender o que é esse fenômeno, porque as startups, principalmente as de blockchain, olham para o VC e falam, cara, eu não quero captar com você, principalmente se eu não for da equity da minha empresa, vou fazer um token utility. Não faz tanto sentido. Você abre uma nova oportunidade de captação, um novo método de captação, e os fundos eles estão até que desassistidos. A maior parte dos fundos brasileiros estão correndo atrás, eles estão se informando de como, inclusive, participar junto às startups. Mas a gente vê que isso ainda é a passo de tartaruga, tá? Porque os ICOs continuam acontecendo, e os VCs eles estão ainda muito atrasados em relação ao que está acontecendo no mercado. Esse gráfico aqui, para mim, ele é muito característico. Tá? Ele mostra muito o que está acontecendo. Bom, a parte mais legal agora. O que eu preciso, como startup, fazer para captar via um ICO? Bom, primeira coisa, escrever um belo de um white paper. Esse white paper, ele precisa ou representar muito bem a estrutura que você já possui, atualmente na sua empresa, ou descrever na minúcia qual a sua proposta para o futuro, o que você vai entregar. E você precisa colocar nesse white paper toda a motivação, todo o background, todo o cenário pelo qual você se motivou a desenvolver o projeto, detalhar tecnicamente para provar a sua capacidade de execução desse projeto. Você precisa ter um modelo econômico muito bem definido, quantos tokens eu vou emitir, qual o total de tokens, quantos tokens estarão disponibilizados para o crowd sale, quantos ficarão retidos pela empresa, quantos tokens eu vou utilizar para pagar minha área de legal e marketing. Você precisa ter isso muito bem definido, porque você vai ser sabatinado não por um VC sentado do outro lado da mesa nesse momento. A partir do momento que você coloca seu white paper no ar, você vai ser sabatinado por pessoas no mundo inteiro. E elas não têm filtro. A gente sabe que na internet o povo não tem filtro. Tá? O pessoal
às vezes pega pesado. Então, alguns poucos detalhes que você deixa passar nesse white paper, você não colocou seu time, por exemplo, ou não detalhou o seu time e não está com os links corretos no LinkedIn. Isso precisa estar muito bem detalhado. O que você pretende fazer com o token, o economics, se ele for equity, o que você está dando em troca da sua empresa para esse detentor do token? Ele tem direito a voto? Ele vai receber dividendos? Ele vai participar da sua empresa de alguma maneira? Ah, não, o token é só utility. Ok, se o token é utility, que uso que você vai dar desse token para a sua plataforma? Isso tem que estar muito bem especificado. A quanto você vai vender esse token na largada? Qual o valor... o valor de varejo desse produto, para o cara ter um incentivo. Ele precisa se sentir incentivado a adquirir esse token. Principalmente se ele for utility, porque o utility é mais difícil ainda. Quando é equity, o cara só aposta no crescimento da empresa e fala assim, não, eu vou junto com a empresa, eu sou sócio. Quando o token é utility, ele tem que acreditar mais ainda na sua capacidade de execução e que você vai colocar esse projeto de pé, justamente porque ele não tem participação na sua empresa. Ele só tem a certeza de que ele está comprando um produto ultra descontado. E aí sua argumentação tem que ser muito boa para convencer esse cara a comprar o seu token. Bom, então você escreveu lá seu super white paper, colocou em mais de um idioma, tá? No nosso do original, mas a gente colocou até em chinês, até em mandarim. Aí você vai para o seu site promocional. O site promocional, na verdade, é super simples, tá? É uma landing page que vai descrever, bem resumidamente, aquilo que você colocou no white paper, com os tópicos principais. Vai falar qual o seu roadmap, qual o economics que você pretende para o seu ICO, mostrar a cara do seu time para o pessoal pesquisar, ir lá encher o saco do cara que não preencheu direito o LinkedIn e tal. Colocou suas redes sociais todas disponíveis, porque o pessoal vai entrar no seu Telegram, vai entrar no Slack, vai entrar no WhatsApp, vai chamar pelo chat, vai entrar no site, cara, vai mandar e-mail, eles vão entrar em contato com você por todos os meios possíveis. Quantos mais meios de contato, melhor. Bom, aí você vai para o seu momento pré-ICO. O seu pré-ICO, ele é meio que um book building, tá? Você vai pegar uma pastinha, vai colocar o seu paper debaixo do braço, vai bater na porta de algumas pessoas ou empresas e falar assim, olha, eu tenho um ICO que vai acontecer logo mais, mas no ICO, o ticket que vai ser adquirido, ele é baixo. Se você quiser, eu estou te dando a oportunidade de adquirir com volume maior esses tokens nesse pré-ICO. É bem um book building mesmo, tá? Então, você vai convencer as pessoas a adquirir tokens com um determinado volume, maior do que você vai oferecer no ICO em si. E, algumas vezes, as empresas até oferecem um desconto. Fala, cara, olha, se você entrar no pré-ICO, eu te dou ainda um desconto. O valor no ICO já é ultra descontado. Mas, se você entrar antes, está aqui um incentivo maior ainda. Estou te colocando ainda mais uma porcentagem de desconto em cima desse token, só para você entrar no pré-ICO. O pré-ICO, ele é legal, porque quando o ICO abre, você já tem uma parte da captação feita, acontece meio que um efeito manada, é o que tem acontecido lá fora. O pessoal já vê que estão colocando dinheiro na empresa, tem mais pessoas acreditando naquele projeto, e aí é muito engraçado, quanto mais pessoas entram, tá? Isso acontece de verdade. E, bom, passado o pré-ICO, vamos para o ICO em si. Momento do ICO, wallets no ar, lembrando que toda a captação do ICO é feita com criptomoedas, normalmente com Bitcoin ou com Ether, então suas wallets têm que estar prontas, o código da sua wallet, do seu token, tem que estar disponível no GitHub, as pessoas vão querer olhar o código-fonte do token que você está emitindo, para ver se não tem nenhuma pegadinha, ver se aquele token equivale à proposta que você fez no seu white paper. E vamos para a captação. Aconteceu a captação, a captação normalmente, como eu disse, é em criptomoeda, o cara vai entrar no seu site, vai ver uma wallet, o cara deposita criptomoedas naquela wallet, você confirma aquele pagamento, o pagamento aconteceu, ok, o cara participou do ICO. Após o encerramento do ICO, você vai consolidar todos os pagamentos que você recebeu, todas as quantidades, e aí você vai fazer a emissão do token para as pessoas que compraram seu token no ICO. E aí você entra num outro momento, num quinto momento, que é o de liquidação e exchange. É uma conversa que você tem com o mercado secundário para ver onde esse token será listado. Lembrando, se o token for equity, você passa por uma regulação para a listagem desse token.
Não significa que ele não pode ser listado, ele será listado. Mas existem algumas características para que esse token possa ser listado. Se o seu token for utility, ele é meramente um produto, você poderia exibi-lo, você poderia listá-lo em uma exchange para que as pessoas possam negociar esse token livremente no mercado secundário, porque ele é produto. Esse slide aqui, se vocês quiserem fotografar, ele é bacana, que tem os principais sites, os principais endereços. Opa, desculpa. A gente volta. Mais um. E aí, meu querido, você vai rodar ou não? Ok. Não mexo mais. Beleza. Esses sites, eles são os principais sites que fazem listagem de tokens, eles fazem reviews de ICOs, alguns pagos, alguns gratuitos, mas esses dois sites aqui, o Smith & Crown e o Token Market, são os que têm maior expressão no mercado. O pessoal observa muito o que está rolando aqui. O ICO Tracker também, o ICO Rating também. E nesse link grandão, tem a lista com todos os maiores sites de listagem e reviews de ICOs que tem no mercado. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação no nosso SlideShare, e aí fica mais fácil, inclusive, quem quiser pegar os links, fica mais fácil, porque se copiar da foto vai ser bem difícil, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho agora o que o Original My faz, e muito rapidamente, sobre o nosso ICO. Tá? Bom, o Original My é uma empresa que surge em 2015 para fazer autenticidade descentralizada. A gente quer trazer para o blockchain uma camada de confiança, eliminando alguns intermediários das instituições tradicionais que a gente tem no mercado. Por exemplo, a gente começou no mercado fazendo autenticidade de documentos digitais. Você envia um documento digital, a plataforma registra a autenticidade desse documento em blockchain, te dá um timestamp e prova, de maneira inequívoca, que aquele documento existia em determinado momento. Eu vou passar um vídeo aqui do trabalho que a gente tem executado. Starting a new business in Brazil takes about 14 times as long as it does in the United States. And in the 2016 Index of Economic Freedom, the country ranked a dismal 122nd. Brazilian entrepreneur Edelson Ossario believes that Bitcoin can help solve this problem, not the currency itself, but rather the database file, where transactions are recorded in the Bitcoin network. That database is known as the blockchain, and it's a computer file with a unique architecture that means it can never be altered or tampered with. Writing information to the blockchain is like inscribing a message in wet cement. This incorruptible file, enthusiasts believe, has the potential to fill the void left by Latin America's weak government institutions. For example, in Honduras, one company has explored moving land titles from ancient paper volumes to the Bitcoin blockchain, where citizens of the country can verify that they haven't been secretly altered. Ossario has a similar vision for how the blockchain can provide the trust that's sometimes missing from Brazil's government institutions. A gente tem um governo que não é famoso pela sua idoneidade. Eu acho que, então, o potencial de uso do blockchain no Brasil é maior. Ele pode ajudar mais a população. Specifically, his idea is to use the blockchain to disrupt Brazil's notorious notary industry, which is a major source of red tape. The government requires that Brazilians go through a notary office to verify the authenticity of documents like birth certificates, contracts, and car titles with every business transaction. Ossario's company offers a different method for verifying documents that eliminates the hassle. Called Original My, the website he built allows customers to upload encrypted representations of their important documents to the blockchain. Then, at any point in the future, it's possible to prove a document's authenticity by checking it against the original. And the hope is that this new system for establishing trust will improve the country's business climate. E o blockchain ele tem o poder de trazer para a sociedade mais transparência, trazer o poder de volta para as mãos da população e renovar todo esse cenário de política pública antiga.
Essa apresentação, ela foi feita um pessoal de um canal de TV, da Reason TV, um canal libertário lá nos Estados Unidos, vieram filmar um documentário conosco, justamente porque a gente opera nessa área de autenticidade descentralizada. E a gente criou diversos features, diversas funcionalidades na autenticidade. A gente faz autenticidade de identidade de pessoas, a gente faz autenticidade de documentos e da assinatura de contratos. Tá? Porque se eu já tenho a identidade da pessoa, eu começo a perceber as ações que essa pessoa executa na internet como sendo ela mesma. E, a partir desse momento, eu consigo fazer o tracking de, por exemplo, um login num site, sem precisar colocar senha, posso fazer assinatura de contratos, e por aí vai. Eu vou passar esses slides bem rápido, que... Bom, acho que todo mundo já reconheceu firmas em diversas instituições, como cartórios, e quando você utiliza uma ferramenta como essa, ela é muito mais rápida, em real time, no blockchain. Um projeto que a gente fez muito grande, que usa a nossa engine, é o Mudamos. Alguém aqui conhece o projeto Mudamos, do ITS do Rio de Janeiro? Tá, esse projeto é para assinar projetos de lei de iniciativa popular, as PLIPs, como ficha limpa. Então, o ITS nos procurou, assim que nós desenvolvemos essa ferramenta de autenticidade para pessoas, e eles utilizam hoje a nossa engine, já tem mais de 250 mil assinaturas na plataforma. Tá? Isso tudo funciona porque a gente tem uma lei que dá espaço para que a gente possa operar com a autenticidade. Tá? Bom, por enquanto é isso, pessoal. Agora, eu gostaria de trazer ao palco o Fred, do Brota, e ele vai apresentar para a gente um pouquinho sobre o cenário regulatório para crowdfundings, para que crowdfundings possam acontecer, utilizando tokenização e ICOs.